Oiê! Se você olhar minha trilha aqui no Statdados, você vai ver que a gente já falou sobre regressão linear, regressão logística, árvore de decisão, random forest, gradiente Bushing, o que é overfitting e para que serve um modelo. Esse último vídeo, para que serve um modelo, é muito importante, que vai dar suporte para a gente discutir esse vídeo de agora, que são as métricas de qualidade de ajuste. Por quê? As métricas, elas são baseadas no para que serve aquele meu modelo. Eu preciso estar muito bem alinhado do porquê eu estou fazendo aquele modelo para eu saber qual métrica escolher. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar de 3 métricas. Tenha em mente que existem várias outras e que é importante a gente saber as outras também. Mas para caber num tempo resumido, a gente vai discutir 3. Imaginem que eu estou querendo fazer um modelo onde minha variável resposta é binária. Eu estou querendo prever um 0 e um evento acontecer e um evento não acontecer. E aí eu tenho o meu y e as minhas variáveis x, que são minhas variáveis independentes, aquelas variáveis que vão me dar suporte para eu conseguir fazer um modelo bom para prever o meu y, o meu 0 e 1. Se o objetivo do meu modelo é decisão, o que vai acontecer? Num primeiro momento, eu vou fazer um modelo e vou gerar uma probabilidade de que cada uma daquelas linhas da minha tabela vá acontecer ou não vá acontecer o evento, ou seja, a probabilidade do evento de sucesso. Muito bem, uma vez que eu gerei essas probabilidades, o que funciona a decisão? Eu tenho que ter um tal do ponto de corte, que é o que a gente chama de cutoff. Vamos imaginar aqui neste caso que a gente esteja falando de um ponto de corte 0,5. Isso quer dizer o quê? Se minha probabilidade estimada é maior do que 0,5, então eu vou chamar o cara de 1, ele fez o evento de interesse. Se essa probabilidade estimada é menor do que 0,5, então ele não fez o evento de interesse, vou chamar ele de 0. E aí, nesse momento, a gente cria, então, a decisão atrelada ao que o meu modelo disse. Se o meu objetivo de modelagem é decidir, então agora eu vou ter que calcular métricas para ver se eu estou sendo bom em relação ao que estou me propondo a fazer. E aí, quando a gente entra nesse momento, a gente está só olhando o quê? A minha variável real, que é o meu y, e também o meu y estimado, que veio da probabilidade gerada por algum dos algoritmos que eu fiz anteriormente, gerando o quê? Baseado no ponto de corte, se ele vai fazer o evento ou se ele não vai fazer o evento. Então, aqui, com essas duas informações apenas, agora a gente vai, então, trabalhar na matriz de confusão. O que é a matriz de confusão? Do lado aqui deitado, a gente vai ter a realidade. Então, ou ele era 0 ou ele era 1. E em cima a gente vai ter a estimativa, que veio do meu modelo, é o que eu estou estimando. Ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1. Concorda que vai ter situações que eu vou chamar ele de 0, mas na verdade ele era 1, eu vou chamar ele de 0 e na verdade ele era 0, aí eu acertei? Então a gente faz essa matriz de confusão um contra o outro, simplesmente para conseguir mensurar o quanto que eu estou errando e o quanto eu estou acertando. Então vamos lá. Se eu vou fazer essa matriz, então a gente vai ter que ver quantos do que eu estou chamando de 0 são realmente 0. Quantos do que eu estou chamando de 0 são 1s. Quantos do que eu estou chamando de 1 são zeros. E quantos que eu estou chamando de 1s que são 1s. E aí no momento que a gente preenche essa tabela, a gente então tem os montantes do que eu estou acertando e do que eu estou errando. Uma medida muito utilizada quando o meu objetivo é decisão é o tal do misclassification. O que é um misclassification? É tudo que eu errei. Então vamos ver aqui. O que eu estou errando? Eu estou errando o que eu chamei de 0 e na verdade era 1. E o que eu chamei de 1 e na verdade era 0. Então, se eu for somar esses valores, eu vou ter o que aqui, ó? Uma misclassification de 0,25. Por quê? 5 dividido por 20. O que é 20? 20 é o meu conjunto de dados, é o número n aqui da minha base de dados, que é a soma de todas as caselas do meio da matriz de confusão. Então, quer dizer o quê? Estou com um modelo que está errando só 25%. Tudo bem. O que é acurácia? São aqueles que eu estou acertando. Quem que eu estou acertando aqui na tabela? Os que eu disse que são 1s e são 1s, e os que eu disse que são zeros e são zeros. Então, se a gente for fazer essa continha aqui, a gente vai ter 3 mais 8, que dá ali os 0,75, ou seja, a minha acurácia, o quanto eu estou acertando neste modelo, são 75%. Ah, então beleza, é um modelo bom. Mas a ideia também, e muito importante, é que a matriz de confusão dá suporte para várias outras métricas. Então eu vou dar um gostinho aqui para vocês. Primeiro a gente precisa entender aquele lance de true negative, true positive, false negative. Primeiro, para eu conseguir decorar isso, eu tive que criar algum método. E aí eu acho que talvez possa te ajudar também.
Quando a gente está olhando do lado das estimativas, ou seja, o que o meu modelo me diz que é, quando eu chamo de positive é quando eu caracterizei ele como 1, como meu evento de sucesso. Então, os dois ali vão ser positivos. Quando é 0, significa negativo. Então, não é o meu evento de interesse. Então, os dois ali vão ser negativos. Quando que é true e quando que é falso? True é quando eu acerto, ou seja, eu chamei de 1 e era 1, eu chamei de 0 e era 0. Isso é o true. E o quando é negative é quando eu errei. Eu estimei de uma coisa e na verdade ele era outra. Então, falso positive, falso negative também. Muito bem. Baseado nessas medidas ali dentro é que a gente começa a criar métricas que vão me dizer o quão bom ou quão não bom é o meu modelo. A que nós vimos foi misclassification e acurácia. O que é misclassification? Tudo o que eu errei. Então, o FP, que é o false positive, eu chamei de 1 positivo e errei, falso. E o falso negative, eu chamei de 0, negative, e errei, falso. Então, esses dois são referentes à minha misclassification. Se eu somar esses e dividir pela soma de todos, que é o número de linhas que eu tenho no meu dado, eu vou ter, então, o meu percentual de erro. Quantos eu estou errando. Quando a gente está falando de acurácia, a gente pode fazer 1 menos o misclassification, ou eu posso pegar todos que eu estou acertando. Quem que eu estou acertando aqui? O true positive e o true negative. True positive, eu chamei de 1 e ele realmente era 1. True negative, eu chamei de 0, negative, e ele realmente era 0. Então, eu acertei nesses dois casos. Então, se eu quero calcular a minha acurácia, eu posso somar esses dois que eu acertei e dividir pelo todo para eu saber o percentual do quão bom o meu modelo está. Só que, além disso, existem outras duas visões que são super sexys e muito importantes quando a gente está falando de decisão, que é o quê? O precision e o recall. O que é o precision? Prestem bem atenção na minha frase. De todo mundo que eu disse que era 1, ou seja, a soma dos positives, quantos eu realmente acertei? Esta é a minha precisão. De todo mundo que eu estou mandando você agir em cima, quantos realmente eu estou acertando? É o que determina a precisão do meu modelo. Em contrapartida, a gente também tem o recall, que é uma visão muito mais de negócio, um pouco até estratégica, que é o quê? De todo mundo que era 1, ou seja, toda a linha aqui do real igual a 1, quantos eu acertei? Essa medida, ela me dá uma noção de alcance, e elas são uma contra a outra. Enquanto precisão cai, recall aumenta. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais preciso eu sou, menos gente eu estou pegando do que realmente me interessa pegar, que são os uns. Então, o recall, ele me dá uma noção de quanto que eu estou pegando do que realmente eu quero pegar. Eu posso ter um modelo que é super preciso, mas que só pega 10% dos indivíduos totais que eu tenho interesse. Às vezes isso não vai ser tão importante para negócio, não vai ser um modelo tão sexy. Por isso que eu digo muito que misclassification e acurácia são medidas um pouco pobres, porque elas não vão me dar a real sensação do quão bom é aquele meu modelo, mas para fim comparativo é uma medida muito boa. No entanto, para quando a gente está decidindo um modelo de decisão, é importante ficar brincando com precision e recall, mudando a variação daquele cutoff que eu disse anteriormente, que é o ponto de corte para eu dizer que é 1, para eu dizer que é 0. Porque é isso daí que vai ter a graça, que vai fazer a negociação no momento que a gente está modelando a vida real. E é por isso que eu sempre falo, dito e insisto, não existe modelo assertivo. Hoje em dia eu já nem sei mais o que isso quer dizer. Quer dizer que o meu modelo tá bom? Na verdade, assertivo é uma pessoa que sabe se falar bem, por isso que eu brinco, que assertivo é minha mãe, o meu modelo é acurado. Ele pode ser acurado ou então preciso, que nem a gente viu anteriormente, onde a acurácia é o quanto que eu estou acertando olhando tanto os zeros quanto os uns, e precisão é o quanto de todo mundo que eu estou dizendo que vai fazer o evento, quantos realmente estão fazendo, certo? Então, assertivo nunca mais. Muito bem, a gente falou sobre o modelo de decisão, onde a gente viu misclassification, acurácia, precision e recall, que são medidas muito importantes para a gente conseguir decidir que modelo é o melhor para mim. Quando o nosso objetivo muda e sai de decisão e vai para ordenação, nesse momento o nome já diz, eu preciso ordenar. E agora a probabilidade, ela não vai me fazer um papel para eu criar um ponto de corte e definir se é 0 e 1. Agora eu vou usar essa probabilidade estimada para ordenação. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse exemplo aqui é ordenar. Ai, meu sonho era conseguir fazer isso na vida real. Uma vez que eu ordenei isso, o que eu espero? Bom,
Vamos olhar minha taxa de resposta da base toda, ou seja, se eu não fizesse nenhum modelo e pegasse 10 pessoas, quanto eu esperaria ter de resposta ali? Bom, eu vou para a média. Taxa média aqui é o quê? São 10 respondedores, 10 zeros. Então, vai ser 10 sobre 20, que vai dar 0,5. Se eu tiver 100 pessoas aqui e eu pegar aleatoriamente 10, eu espero que seja metade zeros, metade uns. Ou seja, metade faz o evento, metade não faz o evento. Por quê? Porque a taxa média é 0,5. Muito bem. Só que se eu estou fazendo um modelo e esse modelo é bom o suficiente, no momento em que eu ordeno, eu espero que aconteça o quê? Que os uns subam. Para os uns subirem, então a gente vai ter que inventar uma métrica que realmente me diga que os uns estão para cima. Ah, então vamos lá. Para eu jogar os uns para cima, eu teria que fazer grupinhos e nesses grupos eu ver quanto uns estão em cima e o quanto os uns estão embaixo. É muito comum a gente usar percentis para isso. Mas para poder contextualizar aqui, eu vou fazer a divisão nos quartis. Por quê? Porque eu quero. Você vai poder dividir em quantos você quiser. Aqui minha base é pequena, não tem como dividir de 10 em 10. Mas eu vou dividir de 25% em 25%, para ter volume em cada pedacinho desse. Na vida real, você vai ter que ver o que o negócio quer, para você entender como que deve ser exatamente essa sua divisão de grupos. Muito bem. Dividir aqui em quartis. Se o meu modelo é muito bom para ordenação, o que eu espero? Bom, então eu espero que nos primeiros 25% tenha realmente uma taxa de resposta muito melhor do que a taxa de resposta da base inteira. Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a taxa de resposta nesse primeiro grupo, que são os 25% da minha base. A gente tem 20 linhas, 25% dela, a gente está falando de 5 indivíduos. Então, eu vou pegar esse primeiro quartil de 25% e vou ver quantos são uns. Observem ali, são 4 uns contra 5. Então, 4 dividido por 5 vai me dar o quê? 0,8 de taxa de resposta no primeiro quartil. Beleza. Quão 0,8 é melhor do que 0,5? Aí entra a medida muito forte de ordenação, que é o lift. É simplesmente fazer 0,8 dividido por 0,5, que vai dar 1,6. O que isso significa? Significa que eu sou 60% melhor do que não fazer nada em relação a uma seleção de indivíduos. Isso quer dizer o quê? Vamos imaginar. Se eu estou dizendo que o meu lift é 1,6, quer dizer o quê, chefinho? Chefe, presta atenção no que eu estou dizendo. Se você não me contrata, você vai pegar aleatoriamente, porque você não sabe quem pegar. Quem está fazendo o modelo aqui sou eu. Então, de 100 pessoas, se você pegar aleatoriamente, essas 100 pessoas... Se você pegar 100 pessoas aleatoriamente do seu banco de dados, quer dizer que você vai esperar que 0,5, que é a sua taxa média de retorno, cometa o evento que você está buscando. Então, de 100, 50 pessoas vão fazer o evento, outras 50 não vão fazer. Quer dizer o quê? Você vai impactar 100, você vai gastar com 100 para ter retorno só de 50. Beleza. Chefe, olha como eu sou foda e como esse meu modelo é bom. Se você pegar quem eu estou pedindo para você pegar, em vez de você ter de 100 somente 50 te respondendo, agora de 100 a gente vai ter 80 te respondendo. Eu estou dando um incremento de 60% no seu retorno, por isso o lift deu 1,6. Então, quer dizer o quê? Eu sou muito melhor do que esse aleatório. Se for para contar com alguém, contar comigo. O que a gente entende disso? Que o lift ele é um número que varia de infinito até 1, ou seja, de 1 a infinito. Quer dizer o quê? Que quando eu pegar minha base inteira, que seria todas essas faixas, ou seja, pegar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quartil acumulado, a gente vai chegar num lift de 0,5 dividido por 0,5, que dá exatamente 1. No entanto, quando eu vou pegando os primeiros quartis, que está ordenado, quer dizer o quê? Eu estou tendo taxa de respostas melhores naquele público. Então, por isso que o lift é uma medida que ela é feita por cortes, e aí aqui no caso eu fiz em quartis, e como eu interpreto ela é sempre tirando o 1, deu 1,6, tirando 1 dá 6. Significa o quê? 60% a mais de incremento. Se tivesse dado 4, seriam 300% a mais de incremento. Isso quer dizer o quê? Meu modelo é bom. Opa, então aí eu já tenho uma orientação, eu já consigo até vender meu peixe para o meu chefe, dizendo quão útil está sendo o meu trabalho para aquele negócio que a gente está fazendo. Só que a gente viu que o modelo serve tanto para decisão quanto para ordenação, mas ele também pode servir para estimativa. E aí, quando que um modelo é bom para estimativa? Bom, quando a probabilidade gerada em si, ela é muito importante para mim. Por quê? Aqui a gente só está falando de variáveis binárias.
Isso quer dizer o quê? A probabilidade ela não pode estar sobreajustada nem underajustada, ela precisa estar na perfeição. Por quê? Depois eu vou multiplicar essa probabilidade por alguma coisa. Por isso é importante você ter visto o vídeo anterior. Muito bem. Se eu estou falando de querer gerar uma medida que me diga quão bom está sendo aquela probabilidade específica, não sendo nem para decisão nem para ordenação, então aí a gente vem para uma medida real de erro. Que medida seria essa? Bom, vou fazer a diferença do real menos o estimado. Adriana, mas é compra e não compra, 0 e 1. Como é que você vai diminuir de uma probabilidade? O conceito é exatamente o mesmo, isso é muito curioso. Se o cara é 0, eu espero que minha probabilidade seja o quê? Seja bem pequena, para ela ser precisa, porque ele não vai fazer o evento. Se o cara é 1, eu preciso o quê? Que a probabilidade estimada para ele seja bem perto de 1, porque ele faz o evento. Então, o que pensou-se foi exatamente isso. Eu vou calcular as distâncias entre 0 e 1 e eu vou ter uma noção de quão impreciso esse meu modelo está sendo. Só que, se eu fizer o real menos o estimado, somar tudo isso, tende a dar 0. Então, o que fizemos? Vamos calcular esse erro ao quadrado. Uma vez que eu calculo este erro ao quadrado, eu consigo calcular o Average Score Error, que é o ASE, que nada mais é do que uma média desses erros ao quadrado. E aí, aqui nesse caso, deu 0,18. Isso quer dizer o quê? Essa medida não é uma medida que eu consigo interpretar. Por quê? Porque ela está ao quadrado, é que eu brinco com meus alunos. Ela está na Lua. Na Lua eu não vou ter a interpretação daqui da Terra. Então, eu não conseguiria ter uma interpretação desse número. É que nem invariância. No entanto, eu consigo o quê? Comparar modelos. Então, para eu escolher o modelo que menos erra, eu posso olhar o ASE, dentre os modelos, o que tiver o menor é o melhor para mim. Então, repare, eu tenho várias medidas, sendo que cada uma delas ela tem uma busca, seja para decisão, ordenação ou estimativa. Nesse caso aqui, a gente falou sobre acurácia e misclassification para decisão, a gente falou sobre o LIFT para ordenação e falamos agora sobre o ASE, quando o meu objetivo é estimativa. Então, reparem que existem várias outras e que você pode buscar aí por aí na internet também, que existe muito material disponível. Espero que tenha sido claro e que você tenha gostado desse videozinho. E aí eu te convido para navegar um pouco no meu site, porque tem muito material legal. Me seguir no Instagram, Facebook, essas coisas todas. O LinkedIn é um dos que eu mais uso. Além disso, eu gostaria de recomendar 2 leituras que eu acho que valem bastante a pena. Se você já assistiu esses vídeos e o anterior, que tal também ter isso escrito? E lá no meu site eu tenho 2 e-books que falam exatamente do porquê serve um modelo e quais são as métricas. Aqui nessas métricas eu explico também essas que a gente acabou de falar. Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil. Beijo!